Verso 7: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o nosso assunto de hoje: vi um grande trono branco, e aquele que dele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade, e nós precisamos conhecê-la e aceitá-la, pois tudo o que nela está escrito se cumprirá da forma, do jeito, exatamente como o Senhor diz. Por isso, Senhor Deus, alerta o nosso coração para que nós nos preparemos para isso e saibamos enxergar a Tua mão escrevendo a história e o tempo, para nos conformarmos ao Senhor, à Tua vontade, à Tua palavra e ao Teu decreto, e assim obedecer, para que naquele dia, quando o Senhor nos chamar à Tua presença, diante do Teu trono branco e poderoso, nós sejamos encontrados, Senhor Deus, com os nossos nomes escritos no livro da vida que o Senhor escreveu por toda a eternidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos já trabalhando há 3 domingos no capítulo 20. Já explicamos o que significa o aprisionamento de Satanás, capítulo 20, verso 1 a 3, que não diz respeito aos últimos dias, ou seja, ao tempo final, mas diz respeito lá no começo. O Senhor Deus prendeu Satanás no sentido de que restringiu a sua ação na terra, e agora Satanás não pode mais impedir que Deus retire de todas as nações, povo, língua, pessoas que Ele mesmo escolheu para isso. Antes da vinda do Senhor Jesus, apenas os judeus conheciam a Deus como Ele se revela. Todas as demais nações estavam enganadas, cegadas, entregues à liderança de Satanás. A partir da vinda de Cristo, Deus vem retirando aqueles que Ele escolheu dentre os gentios de todas as nações, e é nesse sentido que Satanás foi aprisionado. Ele não consegue mais reter, segurar aqueles que Deus vem chamando das nações. Como o livro é escrito no formato de paralelismo progressivo, cada uma das suas 7 sessões, ela começa lá no início do Evangelho, com o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, e vai até o juízo final e a vida na eternidade. Quando nós terminamos o capítulo 19, nós estamos à porta do juízo final. Então, o capítulo 20, ele volta lá no início da era cristã, e ele mostra para nós 2 coisas importantes. Satanás está preso, no sentido de que a sua ação no mundo está restrita. O capítulo 20 diz que ele foi aprisionado por um anjo que segurava na mão uma grande corrente. Você que tem medo de cachorro, especialmente aqueles pitbull que fica amarrado numa corrente de 15 metros, entende o que quer dizer. Um cachorro amarrado numa corrente de 15 metros, tem 15 metros para ele não deixar você passar da onde ele está. E não passa. Se você já viu um Rottweiler comendo uma cadeira, como eu já vi, pense 10 vezes antes de enfrentar um desses na hora que você vai pular o muro de uma casa, né? Satanás está preso assim. Ele só pode ir até onde Deus deixa ele ir. Ele não consegue impedir que Deus haja onde Deus quer agir. Mas
Ele será solto no final, por breve tempo, aprontará o que ele precisa aprontar e será preso, julgado, condenado e lançado no lago de fogo. Segundo, nós vimos que o reinado dos santos não diz respeito a um reinado nessa terra, um reinado literal de 1000 anos, porque o texto fala daqueles que foram decapitados e daqueles que morreram por amor a Cristo, que não receberam a marca da besta na sua fronte e na sua mão direita. Portanto, o texto não está falando daqueles que já ressuscitaram fisicamente. O texto está falando daqueles que morreram perseguidos por causa do Evangelho e aqueles que morreram na fé por obedecer ao Senhor Jesus. Estes reinaram por 1000 anos. 1000 anos é um símbolo da espera dessas pessoas até que a ressurreição aconteça. Então o texto fala, em terceiro lugar, que haverá o conflito final, capítulo 7, versículo 7 até o versículo de número 10, em que Satanás avançará sobre a terra e reunirá as nações para atacar o povo de Deus. Nós não cremos que esse ataque será literalmente a Jerusalém reconstruída e o povo de Deus lá, ou as nações conhecidas como nações cristãs que estarão lá para defender a cidade de Jerusalém. Mas cremos que o acampamento dos santos e a cidade santa é uma forma de Deus falar a respeito do povo de Deus e o conflito que ele enfrenta por todo o sistema do mundo que é contrário ao Evangelho. Gog e Magog, mencionados aqui no texto, não é a região da Europa e a região da China, da Índia, do Paquistão e da União Soviética ou da Rússia. Gog e Magog, como o texto diz, é um símbolo de todas as nações, porque o texto diz que quando Satanás for liberto, ele enganará as nações, e não simplesmente Gog e Magog. Gog e Magog, geograficamente falando, é a região ali da Síria e um pouco mais ao norte. Como nós sempre interpretamos Apocalipse olhando para o Antigo Testamento, essa é uma menção ao período logo após Alexandre o Grande, quando ele divide o seu reino entre os seus 4 generais, e a Síria e a parte ali do Oriente Médio fica sob o domínio de Seleuco, da onde vem o reino Seleucida, que procurou impor a filosofia grega à força sobre o judaísmo. E quando Antíoco entrou no templo e profanou o templo, sacrificando uma porca sobre o altar no templo, levantou-se a rebelião dos Macabeus. Então aquela opressão que Antíoco trouxe, os Seleucidas trouxeram sobre Israel, é uma pequena amostra de como será os últimos dias quando se levantarem contra Deus. Nós não cremos que será uma batalha literal acontecida lá no vale de Megido, que aqui na Bíblia ficou chamada de Armagedon. Armagedon não é uma batalha literal num lugar literal, mas é todo o confronto que existe entre o mundo, a besta, o dragão, a meretriz, tentando enganar os povos e os cristãos para seduzi-los a abandonar a Deus. E nos últimos dias esse confronto ele será mais forte, mais claro, mais feito sem que ninguém tenha pudor de nada, torcendo e negando a verdade de Deus e da sua palavra o tempo todo. E isso então nos leva ao último assunto desse capítulo, que são os versos 11 a 15, que é a questão de vencida a última batalha, o que vem depois? O que vem depois então é o juízo final. A Bíblia fala que o Senhor aparece nos céus, ele destrói os inimigos dele de uma só vez e os lança no lago de fogo. Então o que nós temos é o juízo. Avançando aqui um pouquinho para a gente chegar lá.
texto diz então para nós, a partir do verso 11, que o Senhor Jesus está assentado no seu trono. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os poderosos e aqueles que não têm poder, os mais bonitos de todos e os menos bonitos de todos. Tudo aquilo que você possa comparar com grande, tudo aquilo que você possa comparar com pequeno, estavam de pé diante do Cordeiro. Após a vitória de Deus, Mateus capítulo 24, a partir do verso 30, diz que o Senhor Jesus aparecerá no céu, entre as nuvens, com poder e muita glória. As pessoas ressuscitarão, aqueles que pertencem a Ele serão arrebatados para se encontrarem com Ele nos ares. Encontrando-se com o Senhor Jesus nos ares, não ficarão 1000 anos lá em cima fazendo festa, mas a Bíblia diz que o acompanharão até a terra, para que Ele então execute o juízo final. Todas as pessoas serão chamadas diante dEle, todos, inclusive nós. Porém haverá uma diferença. Ele contará aqueles que Ele vai julgar pelo fato de os seus nomes estarem escritos no livro da vida ou não. Então o texto diz: abriram-se livros, versículo de número 12. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quando diz que os mortos foram julgados, não está querendo dizer pessoas deitadas no seu caixão ou dentro dos túmulos, mas aqueles que ressuscitaram, mas que não conhecem a vida eterna por meio do novo nascimento. É desses mortos que ele está falando aqui. E aí eles virão de onde eles foram sepultados. Deu o mar os mortos e o que nele estava, a morte e o além. Além aqui a palavra Hades, se eu não me engano, ela mesma. Hades pode significar a sepultura ou túmulo, mas pode significar também, provavelmente seja esse o significado aqui, aquilo que acontece depois da morte, o fato de você estar aguardando o julgamento. E aí por isso a tradução aqui ficou além e não inferno, como muitas vezes a palavra Hades é traduzida por algumas pessoas. Então o texto diz a morte e o inferno, e o além. Além aqui é contrastado com o inferno. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, depois que todos foram julgados. E aí o juiz brasileiro Alexandre de Moraes tinha que aprender com a Bíblia como é que faz julgamento, porque aqui diz 1 por 1 e não 100 por 100, como está sendo feito de forma ilegal no nosso país nesse momento para várias pessoas. Deus vai julgar 1 por 1. Ele é o grande juiz. O Alexandre de Moraes vai estar lá, os primeiros da fila, sendo julgado, não julgando Lula, Jair Messias Bolsonaro, Alckmin, eu, você, todos nós estaremos de pé perante aquele que é o Senhor, o justo juiz, que julga com justiça, sem atropelar nenhuma fase do seu processo e da verdade. Ele julgará 1 por 1, e o critério que ele vai usar são as suas obras. Aí a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo, e essa é a segunda morte, o lago de fogo. Aqueles que não nasceram de novo serão lançados lá. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E é assim que termina o capítulo 20 que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. A vinda de Cristo, conforme nós aprendemos nas lições da classe de Fundamentos da Fé, ela é decisiva. Ela será repentina, ela será visível e ela será decisiva. Jesus não vem para esticar o seu reinado por 1000 anos e depois julgar mais pessoas depois de 1000 anos. Ele vem para terminar, para resolver definitivamente a questão. Então João vê um grande trono branco, e é Cristo que está assentado nesse trono, conforme Mateus 25, 31, conforme Apocalipse 14, 14.
Os céus e a terra desaparecem da sua face. O que é descrito aqui não se trata da destruição ou da aniquilação, mas da renovação do universo. Isso ficará claro no parágrafo seguinte, quando ele diz: vi novo céu e nova terra. O novo céu e a nova terra não é outro céu e outra terra em outro lugar, como os filmes de ficção científica falam: esse mundo está acabando, a poluição vai matar todo mundo, então nós vamos lá para uma lua de Júpiter ou de Saturno, que dá para viver lá. Não é nada disso. Deus não vai fazer outro planeta em outro lugar e nos transportar para lá. É este céu e é esta terra que se tornarão novo céu e nova terra. Há sempre uma discussão sobre isso. A palavra que é traduzida lá no capítulo 21 por novo é a palavra kainé, que quer dizer a renovação. Um novo a partir do velho, um novo a partir do antigo. Tudo que é belo neste mundo será rejuvenescido pela glória de Deus. Tudo que é ruim neste mundo será transformado e consertado pela glória de Deus. Deus tornará essa terra habitável para toda a eternidade, como foi o seu projeto original. Então, haverá sim uma dissolução dos elementos em meio a grande calor, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, os elementos se desfarão abrasados, mas a Bíblia também fala que haverá uma regeneração, Mateus 19, 28, a restauração de todas as coisas, Atos 3, 21, e um livramento da escravidão da corrupção, Romanos capítulo 8, versículo 21, de modo que o universo não mais estará sujeito à vaidade e ao pecado. O que nos chama a atenção logo de cara quando diz que tem um grande trono branco é que todos ficarão de pé diante do trono de Cristo. Os mortos estarão diante de Cristo. João vê os mortos, os grandes, os pequenos, todos eles em pé diante do trono. Todas as pessoas que já viveram na terra são vistas diante do trono. Os livros são abertos e consultados os registros da vida de cada pessoa. E isso Apocalipse tira lá de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Aberto também o livro da vida, que contém os nomes de todos os crentes, Apocalipse 3, versículo 5. Isso é repetido em Apocalipse 13, versículo 8. E os mortos são julgados segundo as suas obras, o que eles fizeram, o que eles falaram na face da terra, o que eles deixaram de fazer. E aí, cada um que guarda os mortos os devolve. O mar, a sepultura, a água, tudo. E o mesmo faz a morte e o Hades. Nós já explicamos o Hades. A ressurreição geral de todos os mortos acontece. A totalidade da Bíblia ensina que haverá uma única ressurreição geral, conforme está escrito em João, capítulo 5, versículo 28. Vale a pena ir lá, é um texto muito interessante, João 5, 28. Eu vou ler para os irmãos. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Uma ressurreição, dois propósitos. É essa a mensagem das Escrituras. Observe que todos sairão de onde foram sepultados. Então não precisa ter medo de morar perto de cemitério, mas é dali que o pessoal vai sair. E não vai sair nenhum thriller conforme as músicas do Michael Jackson. Vai sair todo mundo direitinho, ninguém vai sair parecendo um Walking Dead, um corpo sem alma caminhando sobre a terra. Essa semana eu vi uma musiquinha dos 10 leprosos parecendo o Walking Dead, aqueles 10 leprosos da musiquinha para as crianças. As pessoas tinham que parar de ficar imitando as coisas do mundo na hora de fazer as coisas de Deus, né? Na ressurreição não vai ressuscitar um corpo sem alma. Corpo e alma estarão juntos. E vão sair lá da onde eles foram sepultados. Seu pai, seu avô, seu bisavô, seu filho que já morreu, seu irmão que já faleceu. Onde eles foram sepultados, dali eles sairão. Pode ter segurança disso. É o que diz a Escritura Sagrada para nós. Então, essa é a única ressurreição que acontece no último dia.
O Senhor Jesus fala muito isso em João 6, eu ressuscitarei no último dia. Ele fala isso umas 3 ou 4 vezes no capítulo 6. Depois, no capítulo 6 ele fala no verso 39, ele fala no verso 44, ele fala no verso 54, eu ressuscitarei no último dia. Em nenhum lugar em toda a Bíblia nós lemos que haverá uma ressurreição dos corpos dos crentes antes dos 1000 anos e outra dos corpos dos não crentes após os 1000 anos. A Bíblia fala de uma ressurreição e um julgamento com 2 objetivos no último dia. A morte, a separação da alma e do corpo, e o Hades, o estado de separação, agora vão cessar. Nem no novo céu, nem na nova terra, nem mesmo no inferno jamais haverá separação entre corpo e alma outra vez. De modo da segunda vinda, depois da segunda vinda de Cristo para julgamento. Depois da segunda vinda de Cristo, não tem mais morte, não tem mais separação de alma e corpo. E aí, falando simbolicamente, a morte e o Hades, ou o além, agora personificados, são lançados no lago de fogo. A morte, que é a separação da alma do corpo, e o estar na morte, que é o permanecer no túmulo ou no além, isso vai ser lançado no lago de fogo, de modo que não haverá mais morte, não haverá mais além, não haverá mais um outro mundo que a gente não pode ver, onde as pessoas estão repousando, esperando o julgamento final. E qualquer cujo nome não tenha sido encontrado escrito no livro da vida, será também lançado no lago de fogo, para ser condenado na presença de Deus. Diante disso, essa é a aula mais curta da paróquia, é essa aqui. Algumas aplicações. Primeiro, não tema Satanás, mas também não brinque com Satanás. Nós não devemos temer Satanás porque nós tememos aquele que é maior do que ele, que é Deus. O Senhor Jesus diz, não temam aqueles que podem machucar o corpo, matar o corpo, mas não podem condenar a alma ao inferno. Temam aquele que pode não só matar o corpo, como condenar a sua alma ao inferno. Este que Jesus está mencionando aos 70 é Deus. É Deus quem pode nos condenar à eternidade separados dele. É a ele que nós devemos temer e não a Satanás. Então, como que nós praticamos isso? Viva o Evangelho o mais intensamente que puder para a glória de Deus. Ligue os seus melhores investimentos ao reino de Deus e à sua causa, e não às coisas do mundo e às causas que o mundo oferece para você. Organize a sua vida de tal forma que você tenha alegria em Deus e o sirva de todo o seu coração. Embora a nossa classe seja uma classe de adultos, tem poucos jovens aqui, a juventude é a época mais estratégica da nossa vida para nós consagrarmos tudo para Deus. Tem pessoas que ficam falando, não, quando eu for mais velho, depois que eu tiver conhecido todas as grandes capitais do mundo, então eu vou entregar minha vida para Jesus. Cuidado, não brinque com essas coisas. Isso pode te passar uma rasteira e você perder todas as oportunidades que Deus te oferece para viver para Ele. Viva a sua vida para Deus desde agora, para que você possa experimentar e viver para Deus por toda a eternidade. O mundo é uma teia de aranha que está sempre tentando nos prender e nos afastar de Deus, do seu amor, da sua palavra e da sua verdade. E o mundo é muito sedutor. O mundo se apresenta de forma muito bonita, muito interessante, muito prazerosa, mas o final sempre é tragédia. Porque o mercenário, ele só vem para roubar, para matar e para destruir. E ele nos engana sedutoramente antes de fazer isso. Segundo, busque a Deus para participar da primeira e da segunda ressurreição. Não haverá alegria para quem cair na segunda morte. Então eu me lembro, eu fui falar de Jesus para um homem que morava do lado da nossa igreja lá no interior de Goiás. Ele estava
padecendo de um câncer no pulmão. Então eu falei de Jesus para ele: entregue a sua vida a Jesus. E ele então me perguntou: mas o Senhor vai me curar? Se o Senhor me curar, eu entrego. Se o Senhor não me curar, eu vou lá no João de Deus mesmo, ver se ele faz uma cirurgia espiritual e me cure. Ele morreu com câncer no pulmão sem conhecer Jesus. Ele preferiu confiar nos poderes de João de Deus, que agora está na cadeia por causa de todas as coisas erradas, mentirosas e traiçoeiras que ele fez lá naquela cidade. Evangelizando um outro senhor, um homem já de quase 50 anos de idade, ou com mais de 50 anos de idade, eu disse para ele: você precisa entregar a sua vida para Jesus. Ele disse: não, mas eu gosto demais de forró. Eu não posso deixar de dançar um forró na sexta-feira, pastor. Aquilo lá é minha alegria. Então eu perguntei para ele: mas vai ser uma dança que vai te separar da eternidade toda com Deus? Uma dança? Ficar no arranca-rabo, perdão a expressão, junto com outras mulheres e outros homens, ao som de um acordeon até cansar? Falando de Jesus para uma outra pessoa, um senhor de uns 40 anos de idade, ele disse: não, a minha religião é o futebol. Eu entro no campo de futebol society às 7 da manhã e só saio às 5 da tarde com cãibra. Essa é a minha religião. Tem gente que adora o Serra Dourada, ali é o seu templo. É ali que ele pratica a sua fé. Dízimo na igreja não entrega não. Mas toda vez que tem um jogo do Goiás, do Vila Nova, do Atlético, ele está lá gastando o seu dinheiro com o futebol. Tem gente que paga para o seu clube existir, mas não entrega nenhum centavo para Deus. Será o futebol que vai nos separar de Deus? Será que vai ser um esporte? Será que é a vida no shopping center? Ontem à noite nós fomos no shopping center. Fazia muitos meses que eu não ia no shopping center sábado à noite. Esqueci como que era. Ontem nós fomos. Cheio. Para um carro, deixa um monte de adolescente. Para outro carro, deixa outro monte de adolescente. Para outro carro, deixa outro monte de adolescente que ficam andando para lá e para cá, de loja em loja, sem comprar nada, só porque aquele é o seu passeio. Não é à toa que quase todos os shoppings têm uma cúpula lá em cima, parecendo as catedrais da Idade Média. Porque a religião de muitos jovens, especialmente os jovens, é o shopping center, é o consumismo da nossa época. É isso que vai nos separar de Deus? Uma roupa nova, um passeio novo, uma amizade nova? Não, busque a Deus. A Bíblia diz: buscai-o enquanto está perto, invocai enquanto ele se deixa achar, porque haverá um momento em que Deus não se deixará achar mais, e esse momento terá passado, e lá no dia do juízo não vai ter conversão de última hora. Não vai ter conversão de última hora. Busque a Deus. Terceiro, lembre-se de que o conflito e o confronto final é caracterizado por intensidade e não por exércitos e geografia. Então muitas pessoas estão esperando uma guerra explodir lá no Oriente Médio, de olho em Israel, porque acham que vai ser ali o estupim da Terceira Guerra Mundial. Toda vez que uma bomba cai em Israel, ou Israel solta uma bomba em alguém, aí as pessoas já começam: olha a Terceira Guerra Mundial chegando, olha a Terceira Guerra Mundial chegando. Não, meus irmãos, o conflito final não está preso à geografia, não está preso a um reino, a um país. É algo que dura por toda a eternidade, por toda essa nossa existência. Não por toda a eternidade, porque vai acabar, né? Graças a Deus. Mas que dura por toda essa nossa existência e que terá um fim num grande e último conflito final, que a gente tem visto ele se tornar cada vez mais aparente diante dos nossos olhos, por causa de leis que são aprovadas, por causa de injustiças que são cometidas, e cada vez mais abertamente diante dos nossos olhos. Por isso, não fique esperando uma coisa acontecer aqui ou ali em determinado lugar, porque já está ao nosso redor, está acontecendo ao nosso redor, e nós temos que estar atentos a isso.
E por último, todos, sem exceção, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: você está se preparando para isso? Você está se organizando para isso? Você vai na Europa, nos Estados Unidos, tem gente que constrói bunker debaixo da sua mansão, porque se cair uma bomba, ele já entra lá debaixo e fica protegido. Tem gente que acha que a sua poupança vai durar, mas a gente já viu tanto plano econômico aqui no Brasil que toma a poupança. Já estão falando que o Lula está querendo tomar a poupança de novo. Não que o Lula vai tomar de novo, mas que um presidente da República vai tomar de novo, como outros já fizeram no passado. E quem teve o prejuízo lembra que até hoje não recebeu de volta esse dinheiro. Então, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. R.C. Sproul, naquele livro Antes de Partir, ele conta uma experiência que ele teve com o seu pai. Ele disse que na adolescência ele se afastou da igreja. Ele é daquelas famílias que o filho nasceu na igreja, aquela história toda. Aqui na primeira igreja, uma vez nós perguntamos para as crianças: desde quando você é membro da igreja? E um menino de 12 anos, ele respondeu: eu sou membro da primeira igreja desde que eu era um feto, porque minha mãe já frequentava a igreja. Então talvez você seja membro da igreja desde quando você era um feto. Essa foi a experiência do R.C. Sproul, tradicional de uma família evangélica. Mas na adolescência ele se afastou, a exemplo de muitos que acontece isso. Então seu pai o chamou para uma conversa. Ele disse: olha, é isso mesmo que você quer? Você sabe o que vem lá na frente. Então, se você se afastar agora, você vai perder aquilo lá. É isso que você quer? A gente deve organizar a nossa vida do presente com base no objetivo, no propósito de para onde a gente vai. A grande diferença dos cristãos para os não cristãos é que nós sabemos para onde vamos. Então nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós temos um porto onde nós vamos chegar. E nós podemos organizar toda a nossa vida emocional, afetiva, financeira, social, política, econômica, em função do trajeto que nós estamos percorrendo para chegar até lá. Nós não precisamos dar tiro para tudo quanto é lado para ver qual que vai acertar. Nós sabemos exatamente para onde nós vamos. Então nós temos como organizar toda a nossa vida em função disso. Mas muitos deixam a sua vida correr pelo aleatório, pelo talvez, pelo quem sabe, como diz aquela música da MPB: eu vou deixar a vida me levar. Ou uma música que eu cresci ouvindo, que meu pai gostava muito, dos Demônios da Garoa: ó, leva eu também quero ir. Quando chego na ladeira, eu tenho medo de cair. Lembra dessa música? Os irmãos mais antigos vão se lembrar. Nós não precisamos ficar com medo de cair na ladeira, porque a gente sabe para onde a gente vai. Nós estamos indo em direção ao Senhor. Por isso, não brinque com a integridade da sua fé. Não brinque com a santidade do seu nome, porque no dia em que o Senhor Jesus chegar, é o ponto final. Não tem mais escapatória. Lembra de Acã, Josué capítulo 7? Ele cobiçou as coisas que Deus disse que era para destruir lá em Jericó. Então ele pegou alguns talentos de ouro e de prata. Ele pegou algumas roupas bonitas que ele viu lá no cabide de uma casa que ele entrou na hora da destruição e da invasão. E como ele não podia sair por aí mostrando aquilo, ele enterrou debaixo da tenda dele. E é isso que acontece com esses bandidos. Eles roubam, mas não pode colocar publicamente, senão as pessoas vão perceber. Então eles escondem num banco na Suíça ou qualquer coisa parecida. Mas aí Deus diz: eu não vou ser com vocês até que isso seja resolvido. E ele vai, até que o nome de Acã apareceu. Quando o nome de Acã apareceu, ele disse: foi eu mesmo. Está aqui, ó. Mas isso não impediu mais o julgamento sobre ele. Porque ele confessou, não porque ele se arrependeu, ele confessou porque ele foi descoberto. E toda vez que a gente confessa porque foi descoberto,
Não tem mais para onde correr. A gente foi pego. O arrependimento não conta nessas horas. Só o julgamento. Então o que a palavra de Deus nos diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O machado já está colocado ao pé da árvore. Produzi obras dignas do arrependimento, para que vocês não sejam cortados naquele último dia. Alguém quer fazer alguma pergunta desses 4 últimos tópicos que a gente passou nos 3 últimos domingos? Não lembro se tem isso lá na narrativa, não. Tem que olhar lá. Mas acho que não. Parece que não. Assim como os filhos de Coré não morreram, né? Um dado curioso que eu acho naquela história do Coré, lá de Números 16, é que ela começa com 4 nomes. É Coré, Datã, Abirão e On. Aí quando morre o Coré, morre o Datã, morre o Abirão. Cadê o On? Eu acho que ele percebeu que o negócio era uma canoa furada e desistiu antes de ficar feio para o lado dele. Aí a Bíblia diz que Coré morreu, mas os seus filhos não. Tanto é que nós temos vários salmos que foram compostos pelos filhos de Coré. Ou seja, Ezequiel diz que o filho não carrega o pecado do pai, mas o pai também não carrega o pecado do filho. Uma das coisas que a gente tem que lidar muito na igreja são o sentimento de tristeza, de invalidez que muitos pais têm por causa do desvio dos seus filhos da fé. É claro que a gente erra com os nossos filhos. Alguns erram mais, outros erram menos, mas todos erram. Então nós não temos controle sobre isso. O que a gente tem que fazer é procurar errar o menos possível. Agora, a gente esquece que os nossos filhos também têm personalidade. Eles também têm a sua própria alma. E eles também vão responder pessoalmente pelo que eles fazem, falam, sentem ou deixam de fazer na presença de Deus. De modo que você não vai carregar os pecados que o seu filho cometeu. E o seu filho não vai carregar os pecados que você cometeu. Cada um é responsável. Jonatas viu Saul planejando a morte de Davi e disse: eu não vou participar disso. Mical viu seu pai manipulando a sua vida para tentar matar Davi e deixou acontecer. Você pode escolher servir a Deus ou não servir a Deus. É por isso que na igreja nós temos muitas pessoas que são crentes e os pais não. E é por isso que na igreja a gente tem muitos pais que são crentes e os seus filhos resolveram andar longe de Deus. Cada um vai responder por si na presença do Senhor. Nossos pecados podem ter colaborado com o desvio dos nossos filhos? Certamente que sim. Mas eles podiam ter rejeitado. A Bíblia mostra que filhos rejeitaram o comportamento de pais pecaminosos. Mas a Bíblia também mostra que filhos abraçaram outros comportamentos que os seus pais nunca abraçaram. Então a gente tem exemplos de pais piedosos que os filhos se afastaram de Deus. Eli e os seus filhos, o próprio Samuel e os seus filhos, Davi, aquela carrada de filho que ele tinha, se afastaram porque escolheram. Então, tem 2 coisas que acalmam o nosso coração. O primeiro deles é a aliança. A Bíblia diz que Deus faz aliança com famílias. Então nós temos esperança. Às vezes um pai fala assim: meu filho não volta mais não. Você não sabe, ele não morreu ainda. Porque Eclesiastes diz: há mais esperança para um cachorro que está vivo do que para um leão que já morreu. Então às vezes nós olhamos para os nossos filhos, nós olhamos para os nossos pais, nós olhamos para os nossos irmãos, nós olhamos para os nossos amigos, eles não são crentes e a gente tem a tendência de desistir de dar testemunho para eles. Não desista. Não desista. Agora, dê testemunho e não enrolação e não
aquele evangeliquez, né? Eu fui pastor de uma menina, o nome dela era Eva, e a mãe dela tinha o costume de expulsar demônio das roupas que ela vestia. Ficava lá na frente do guarda-roupa: sai, Satanás! Né? Tem que tirar o demônio do caminho do filho, e não das roupas dele. Então, às vezes, nós escolhemos certos caminhos que não são os caminhos que são os melhores para educar os nossos filhos. Mas nós precisamos entender que nós não carregamos os pecados que eles escolheram carregar. Por outro lado, todos vamos aparecer e comparecer diante de Deus e vamos responder. Tem mais alguma questão? Felipe? Deixa eu mostrar quais são as palavras aqui no texto. Qual que é o versículo mesmo? 13, 14? Deixa eu abrir lá. Eu vou falar quais são as palavras gregas aqui para ficar mais fácil de explicar. Inferno aqui é Hades, e a morte aqui é Thanatos. Agora olha só, além, no versículo 13, é Hades também. Hades, ele não significa na Bíblia só inferno. Hades pode significar pelo menos 3 coisas: inferno, sepultura e a existência, vamos dizer assim, desencarnada, ou a existência na morte, o além, que é a tradução que é usada aqui. Então vai depender do contexto e da forma como você entende o texto para poder saber o que significa. Então, quando fala que o inferno foi lançado no lago de fogo, é que não existirá mais essa separação. O lago de fogo é definitivo. Quem morre hoje no Senhor, está com o Senhor no paraíso. Não completamente, mas está com o Senhor no paraíso. Quem morre hoje sem Deus, está no inferno, mas não no lago de fogo. Já está experimentando a condenação, mas ainda não passou pelo juízo final, porque a Bíblia diz que aquele que não crê no Filho de Deus, João 3,36, já está condenado. Morreu, já está condenado. Não tem esse negócio de purgatório, e se você comprar uma indulgência, você vai tirar 3.500 almas do inferno, porque você pagou uma taxa lá para os cofres da igreja. Esse absurdo foi o absurdo que produziu a reforma protestante no século XVI, e que, por incrível que pareça, a Igreja Católica nunca aboliu. Preste atenção, nós estamos chegando perto da festa de Trindade. Geralmente o Papa faz uma indulgência especial para quem vai na festa de Trindade. Presta atenção no noticiário para você ver. Vai ter uma indulgência especial da festa de Trindade, que não é mais esse negócio de comprar perdão dos pecados, mas é bênção especial do Papa para essas coisas. E não é mais esse negócio de comprar pecados por causa da reforma protestante, porque se não tivesse tido a reforma protestante, até hoje estavam sendo construídas catedrais com a proposta de estar tirando a alma do inferno mediante pagamento. E aí aparece alguém e fala assim: isso nunca existiu, isso é treta da reforma. Alguns anos atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil fez uma amostra de documentos antigos. Na IPB tem um presbítero que é muito rico, e ele tem como hobby ficar comprando coisa antiga e guardar. Então ele tem a segunda edição da Bíblia de Lutero, foi lá e comprou a segunda Bíblia que saiu da mão de Lutero. E eu pude ver uma indulgência de 1522, assinada pelo Leão X. O trem existiu mesmo, gente. E muita gente pagou e guardou o documentinho em casa para no dia do juízo falar para Deus: ó, eu comprei a salvação do meu tio, está aqui a indulgência. Só que vai queimar tudo antes de chegar lá, né? Os elementos vão se desfazer abrasados, né?
Deus é justo, né? Deus é poderoso. E eu tinha um pouco de dificuldade de entender a respeito do livro da vida. E assim, os inscritos no livro da vida. Hoje não tenho, glorificar a Deus por essa palavra, porque estar escrito no livro da vida tem uma verdadeira comunhão com o que a gente comunga hoje, que a gente professa, que a gente tem desejo de estar próximo do Senhor Jesus. E existe em nós alguma confirmação de que nós somos inscritos no livro da vida. Tem pessoas que a gente percebe que, mesmo aproximando o evangelho delas, elas não têm desejo de estar escritas no livro da vida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ele. Bom, quando a gente fala do livro da vida num contexto de igreja presbiteriana, você sabe onde vai cair. É lá na doutrina da eleição, né? A igreja sempre entendeu a eleição ou a predestinação ligada à doutrina da providência. Deus cuida dos seus, então Ele os elege. Até que um dia, numa sala de aula, um aluno perguntou para João Calvino: como é que é esse negócio? Por que alguns aceitam o evangelho e outros resistem ao evangelho e a gente não consegue apresentar o evangelho para eles? Aí Calvino disse assim: por causa da doutrina da eleição. Explodiu a bomba na teologia do mundo. Calvino ligou a doutrina da eleição à salvação e não somente à providência de Deus. Então, Deus já escreveu esse livro. A Bíblia diz que o livro da vida está escrito desde toda a eternidade. Deus já colocou os seus nomes lá. Davi já diz isso no Salmo 139, quando ele fala que, por modo assombrosamente maravilhoso, Deus o teceu no seio da sua mãe, no ventre da sua mãe, e que cada um dos seus dias já estava escrito, antes dele nascer. Então o livro da vida tem a ver com isso. Agora, a grande questão é a seguinte: mas se então Deus já escolheu todo mundo, para que eu vou pregar o evangelho? Essa é a grande questão. O caso é que Deus escolheu como que Ele vai trazer os seus eleitos. E a forma como Deus vai trazer os seus eleitos é através da pregação do evangelho que Ele confiou às nossas mãos. Ele vai nos usar para isso. Eu sei quantos são? Não sei. Você sabe quantos são? Não sabe. O Papa não sabe, o reverendo Roberto brasileiro não sabe, o maior teólogo do mundo não sabe, só Deus sabe. Agora, a gente sabe que será gente, muita gente, milhares de toda tribo, povo, língua e nação. Tem nação que até hoje não ouviu o evangelho e tem salvo lá, e a gente tem que ir lá buscar. Por isso a gente envia missionários. Por isso essa igreja é comprometida com missionários que estão longe do Brasil, para que esses que a Bíblia diz que estarão lá, estejam lá. A gente tem pouco tempo para fazer o nosso trabalho, mas Deus tem toda a eternidade. Se a nossa geração não chegar até a última casa, é para a próxima geração chegar. Então nós temos que preparar os nossos filhos para eles chegarem até lá. Essa que é a história bíblica. Agora, existem sinais que, para mim, me dão segurança de que o meu nome está lá? Tem sinais. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ele diz que nós reconhecemos a eleição de Deus na vida das pessoas quando elas têm uma fé operosa, quando elas têm um amor abnegado e quando elas têm uma esperança firme. Se você tem uma fé que trabalha, que não é preguiçosa, então você pode ter segurança de que seu nome está lá. Se você tem um amor que se dedica, é isso que quer dizer a palavra abnegado, que se sacrifica pelos outros, filhos, parentes, amigos, pela igreja, pelo não salvo, então você pode ter segurança de que seu nome está lá, é um indício. E se você não perde a sua esperança por nada deste mundo, é sinal de que você está lá. E Romanos 8, Paulo diz que o próprio Espírito que habita em nós testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Segurança quanto a você mesmo você pode ter por causa da promessa da palavra e por causa da sua obediência à palavra.
Gente que não gosta de obedecer, geralmente tem dúvida. Gente que gosta de obedecer, geralmente tem segurança. Os pentecostais que falam mal da doutrina da eleição do lado do vento, eles falam que eu só posso ter segurança se eu ficar firme na igreja. Então o pentecostal que está firme na igreja tem segurança da salvação, engraçado, mesmo que ele não crê na doutrina da eleição. Agora o pentecostal que vive, vai, não vai, vive morrendo de medo de perder a salvação. Eu me lembro de um colega de escola que disse: eu preciso renovar a minha salvação outra vez pelo arrependimento. Ou seja, se eu peco, eu perco a salvação. Eu me arrependo, eu sou salvo de novo. Não é assim que Deus faz. Mas todos nós concordamos que uma vida de santidade, de santificação, traz segurança para a fé. Todos nós. A esperança não confunde. Romanos capítulo 5, verso 3 ou 5. Por que a esperança não confunde? Porque o Espírito Santo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque Cristo, quando nós éramos inimigos, fracos, ímpios e pecadores, morreu por nós na cruz. E porque Deus se reconciliou conosco mediante o perdão dos nossos pecados. Por que eu tenho segurança da minha salvação? Porque eu sou bom? Não. Porque o Espírito derrama o amor de Deus no meu coração. Porque Cristo já morreu por mim, Ele não vai morrer de novo. E porque Deus já se reconciliou comigo, aceitando o perdão que Cristo ofereceu na cruz. Deus não vai fazer de novo. Agora, quem é salvo, muda. Tem uma musiquinha que os adventistas fizeram, muito boa, a gente vai cantar aqui na igreja, com as crianças depois. Quando Jesus entra no nosso coração, muda tudo. Muda tudo. O que muda? Muda o que pensamos, muda o que vemos, o que eu quero ver com os meus olhos, muda o que falamos, sai o palavrão e entra o aleluia, glória a Deus, a gente aceita na igreja sem nenhum problema. Muda o que fazemos, em vez de ficar brigando uns com os outros, a gente vai andar junto uns com os outros. Muda o que sentimos, em vez de ficar sentindo medo de todas as coisas, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Muda tudo. Por quê? Porque a gente fica cada dia mais parecido com Jesus. E isso é santificação. Vamos terminar por aqui? Alguém mais queria fazer uma pergunta? Vamos terminar por aqui, porque senão vai ficar parecendo que eu estou embromando os irmãos para dar tempo, né? Sim. Só mais uma pergunta. A Bíblia menciona outros livros. Tem o livro da vida e há outros livros, né? E meu entendimento, esses outros livros, eles estão registrados os atos daquelas pessoas pelos quais eles vão ser julgados no último dia. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós também temos outros livros. Só que o nosso tem o sangue de Jesus colocado em cima. Nós vamos ser julgados pelo que fizemos. Nós não sabemos a extensão do julgamento para nós. O que nós sabemos é que o nosso julgamento não terá mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1, a gente sabe de cor esse texto, né? Não, esse é 8, né? Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós seremos julgados, nunca se esqueça disso. Paulo fala em 2 Coríntios 5:10, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então aqui em Apocalipse 20, ele está falando dos mortos, aqueles que não passaram pelo novo nascimento. Os que passaram pelo novo nascimento está à parte, mas em outro lugar na Bíblia, em 2 Coríntios 5:10, diz que todos comparecerão, inclusive nós. Alguns falam que é para que Deus distribua os galardões. E é verdade, a Bíblia diz que Deus distribuirá galardões para aqueles que o obedecem. Então, se você obedece, a Bíblia diz que Deus dará prêmios para você por causa disso. Agora, nós não sabemos o prêmio. E outra coisa, até na doutrina dos galardões, a graça está misturada. E a parábola dos lavradores na vinha é a nossa grande prova, porque um trabalhou o dia inteiro, o outro trabalhou metade do dia, o outro trabalhou 3 horas, e o outro trabalhou só 1 hora, e todo mundo ganhou o mesmo tanto. Ou seja, Deus é gracioso, Ele é bondoso. O fato de nós estarmos no céu é o grande galardão.
Agora, lá no céu, Deus distribuirá os galardões para nós conforme a justiça e as nossas obras, e nós não sabemos exatamente qual é a extensão disso. Tem aquelas histórias humorísticas a respeito, né? A irmã frequentava a igreja e era empregada do irmão que era muito rico. Aí chegou lá no céu, o irmão muito rico viu que a empregada dele estava morando numa mansão imensa, e ele pensou: puxa, se a minha empregada está morando nessa mansão, eu fico imaginando a minha, vai ser muito maior. Aí era o barracão que estava no fundo da casa da irmã, que era empregada, né? Às vezes as pessoas falam isso para resolver essa questão de luta de classes, mas não é bem assim. O que a gente sabe é que tudo que Deus faz, a graça está envolvida. A justiça, ninguém vai ficar insatisfeito, mas a graça. E isso para toda a eternidade. Já pensou? É por isso que eu não canso de citar contar essa ilustração aqui. Você já decorou, e quando eu for embora, fala assim: fala alguma coisa do pastor Hélio. Tem aquela ilustração que ele contava todo o sermão. Então vamos lá. John Milton compôs um hino, e ele diz que quando tiver passado 10.000 anos lá no céu, toda a história que a gente já viveu aqui na terra tiver passado lá no céu, vai ser como quando a gente acabou de chegar. Eu me lembro quando a Lívia e a Joyce chegaram diante do mar pela primeira vez. Elas olharam: aquele negócio é grande, papai. No dia seguinte já estava brincando na frente do mar sem olhar para ele. A Bíblia diz que depois de 10.000 anos você está lá assim: é grande, papai. E a gente leva para ver o mar só para ter esses 30 segundos de é grande, papai. Eu lembro quando eu vi o mar pela primeira vez lá na praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Nunca tinha visto o mar. E eu vi aqui e falei: nossa, mas é grande demais. E é só um pedacinho. Sim. Pastor, aproveitando mais uma perguntinha. A Bíblia fala que o mar vai devolver os seus mortos, né? Isso é literal? Eu sempre que eu leio esse versículo, eu lembro do Ulisses Guimarães. Alguns mortos retornam do mar, né? E outros não retornam. O mar exerce um fascínio sobre o ser humano, né? Na antiguidade, os monstros marinhos, no imaginário, né, das pessoas, os naufrágios, os navios submersos. O mar é tão imenso como as crianças falaram, né? É literal isso? Eu creio que sim. Não só por causa de Apocalipse, mas por causa de outros textos, e João 5:28 é a principal prova. Os túmulos, as pessoas sairão dos túmulos. E aí diz que o mar vai devolver. Então é isso aí. Vai ser um dia maravilhoso. Todas as pessoas de quem você tem saudade estarão lá. Aquelas que creram, né? Claro que sim, com certeza. A grande questão, eu cresci vendo pastores falando que a gente não vai lembrar de ninguém lá. Como que não vai? Então quer dizer que Deus salva a gente para apagar nossas memórias? Vai ficar aquele montão de gente: por que eu estou aqui? Bonito, mas por que eu estou aqui? Não, eu sei por que eu estou aqui. É igual aquela música que todo mundo canta, maravilhosa, mas que tem um erro doutrinário básico. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar. E eles vão perguntar: como é que você chegou aqui? Uai, todo mundo sabe como é que você chegou aqui. Você chegou aqui por causa do sangue de Jesus, por causa da graça. E eu falarei de Jesus que me salvou, a evangelizar o pessoal que está no céu. Não precisa. Nós vamos lembrar, sabe por quê? Porque nós vamos agradecer a vida toda uma salvação. Não tem como agradecer aquilo que a gente não lembra, né? Por que apareceu essa ideia de que nós não vamos lembrar? Por causa de um versículo lá de Isaías, que as coisas antigas passaram, né? Ficou isso, tudo se fez novo, se esqueceu. Mas isso não quer dizer que a memória foi apagada. Isso quer dizer que mudou tudo.
como nós somos conhecidos. E lembra que Deus é o Deus de vivos, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Ele todos vivem, então todos têm nome na presença dEle. Tá? Vamos terminar então, porque eu já estou terminando na hora certa de novo. Ó. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por ter caminhado no livro de Apocalipse até aqui, embora saibamos que tem mais 2 capítulos pela frente no céu. Dá-nos sabedoria, dá-nos lucidez, sensatez, para expor a Tua palavra com fidelidade, a fim de aumentar no coração do Teu povo a esperança, a segurança de que dias melhores virão depois de todas as lutas pelas quais nós